Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de relacionamentos abusivos e eu vou dar algumas dicas para que você possa perceber se o seu relacionamento é um relacionamento abusivo ou não e o que você pode fazer. Em primeiro lugar, o que é um relacionamento abusivo? É um relacionamento que não tem troca, não existe troca. O relacionamento abusivo é aquele que tem uma única via, né? Não existe a troca. A pessoa que está com você, de fato, ela não se importa muito com as suas emoções, com seus sentimentos e com seus desejos. Ela só se importa com aquilo que é do mundo interno dela. E por isso que é tão difícil se relacionar com uma pessoa abusiva. Porque a pessoa que está dentro dessa relação, ela vai ficando esvaziada, ela não é completa, ela se sente desprezada dentro dos seus próprios desejos. E isso é muito doloroso. E como é que a gente faz para identificar se a gente está ou não está num relacionamento abusivo? Eu acho que é importante você perceber como você se sente nessa relação. Se você se sente acolhida, amada, cuidada, se o outro que está no relacionamento com você supre as suas expectativas, as suas demandas. Porque o relacionamento ele tem que ser feito com uma base de troca. Não é que eu tenha que só olhar para o outro, né, e o outro só olhar para você. Não é nesse sentido, mas é num sentido mais amplo, né, que ambos têm que se cuidar. É um companheirismo mútuo. Eu cuido do meu companheiro, o meu companheiro cuida também das minhas necessidades. Isso é um relacionamento completo, saudável. Um relacionamento abusivo ele não é saudável, ele é um relacionamento. Nós temos vários passos para poder identificar se você está ou não está num relacionamento abusivo, né? Então eu vou falar um pouquinho e a gente vai conversar a respeito desses passos. Um dos passos é quando esse relacionamento ele não tem uma troca, né? Então você percebe que você faz muito mais pelo outro do que o outro faz por você. Então você sempre tem que levar o outro nas coisas que ele quer ir, nos programas que o outro quer fazer, nas situações que o outro quer participar. Mas quando você tem os seus programas com os seus amigos e participar da sua, né, do teu lado, o outro nunca está disponível, né? Ou ele não está disponível para participar, ou ele proíbe você de participar do teu mundo, do teu lado, né? Então isso é um relacionamento abusivo. Quando o outro ele começa a denegrir a tua imagem perto das pessoas que você conhece, perto dos seus amigos, perto da tua família, né? E às vezes ele até faz um ar de deboche, um ar de brincadeirinha, mas de verdade isso não é nada positivo e nem construtivo para a relação. Um dos pilares dessa relação é o respeito, e quando começa a faltar esse respeito, mesmo que seja numa tiração de sarro, eu acho que é importante ficar esperto e levantar a anteninha, né? Um outro passo também muito comum é ele querer que você faça coisas sexualmente da qual você não está preparada ainda para fazer. Ele força uma relação sexual sempre no momento que ele decide que é o apropriado, nunca no momento que você tem vontade, né? Então também se trata de um relacionamento abusivo. E é claro que o relacionamento abusivo não é um único item, uma somatória desses itens faz com que você comece a olhar e falar, opa, eu acho que eu estou vivendo uma relação que não está me beneficiando aqui em absolutamente nada, né? Em nada. Ele começa também, dentro de um relacionamento abusivo, a castrar você das coisas que você gosta de fazer, né? Então, você tem um trabalho que ele não aceita, ele começa a castrar você. Ele reduz a tua autoestima, ele enfraquece as suas vitórias, ele não deposita conquistas em você. Então, ele sempre vai dizer que o que você fez está mal feito, não está tão bom assim, que você poderia ter feito melhor, que ele é melhor quando ele faz. Também é um outro exemplo de relacionamento abusivo é quando ele começa a fazer ameaças para você, né? Então, todo o tom dele vai sendo um tom de ameaça. Ele ameaça você, ou ele ameaça fazer alguma coisa, né? Ele ameaça uma situação, ou ele ameaça ele próprio contra a integridade dele, deposita essa culpa em você. Então isso também vai fomentando essa relação, né? Um outro exemplo é o óbvio, a violência, né? Eu acho que esse é o mais conhecido, quando começa a usar de uma violência moral, psicológica, física, né? Começa a ter
confronto muito grande, né, entre você e a pessoa que está com você. Né? Não tem respeito, não tem admiração e tem a força física também. Né? Então é uma ameaça também constante de uma força. Eu comando. E ele deixa bem claro que esse comando existe e que você vai ter que respeitar as leis que são criadas por ele. Né? Normalmente, às vezes, o abusador, ele entra dentro de drogas, entra dentro de bebida, dessa parte dos vícios, porque é importante a gente pensar um pouquinho, o abusador, ele tem um buraco vazio e ele não consegue preencher esse buraco com nada, é uma doença. Nada daquilo que ele deposita confiança, ele preenche esse buraco. Por isso que ele vai detonando todas as relações. E o abusador, ele não é abusador com você, ele é abusador com tudo, com todo mundo. Porque é assim que ele consegue estabelecer uma conexão de relação, quando essa relação existe. Né? Então é muito comum, você às vezes conhece ex-namoradas ou pessoas que tiveram ali uma linha, elas relatam, ele era assim comigo também. Ele já era mais agressivo, ele já era mais desconstrutivo, né? Ele é assim também com os outros. Então isso é importante vocês terem, né, bem definido, porque às vezes a pessoa leva uma culpa, ele é assim comigo, enfim, mas não, né? O abusador, ele é abusador com todo mundo, né? Com você porque você está na relação, se for uma outra pessoa, vai ser a outra pessoa também. E eu estou colocando o abusador aqui no masculino porque normalmente a gente vê homens mesmo utilizando isso, mas não significa que nós não temos mulheres abusadoras, porque temos sim, né? Aí é um papel contrário, é a mulher que é abusadora da relação, né? Seja lá a relação familiar ou a relação de um relacionamento, mas também temos mulheres abusadoras, tá bom, pessoal? Então acho que é importante você parar para pensar um pouquinho, né, se conectar com você e definir dentro de você qual é o relacionamento que eu faço parte. Como é o relacionamento? Eu estou feliz, eu me sinto realizada, satisfeita, existe uma troca entre eu e a pessoa que está comigo ou não? Sou eu o tempo todo cedendo, eu fazendo as vontades do outro e eu realizando os desejos que são do outro? Quando você começa a perceber que você está pequenininha na relação, tem alguma coisa errada e é importante olhar para isso, tá bom? Esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, curte e compartilhe e eu vejo vocês aqui na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!